Fala galera, beleza? Pessoal, nessa aula aqui, exercícios de equilíbrio químico, cálculo de Kc e Kp. O negócio é o seguinte, ó, a lista ela é muito grande, tá? Tem 20 exercícios. Essa matéria tem que fazer bastante exercício mesmo, viu? Para dominar. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dividir em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou fazer do 1 até o 10 e numa segunda parte, né, no segundo vídeo, do 11 até o 20. Beleza? Então, sem perder tempo, vamos! Queridos, então, cálculo de Kc e Kp, parte 1. Exercício de número 1. O processo de obtenção industrial do ácido sulfúrico envolve como uma das etapas a conversão do dióxido de enxofre em trióxido de enxofre, de acordo com a equação dada aqui. Aí ele fala assim, ó, se na temperatura de 600 graus Celsius, lembrando que essa temperatura não vai usar, a constante de equilíbrio em termos de concentração molar, Kc, é igual a 70. Olha, ele deu Kc, 70. E ele disse que as concentrações do SO2 e do O2 são respectivamente 0,02 e 0,01. Ele quer saber a concentração do SO3. Moçada, bem tranquilo, porque já está em equilíbrio. Ele deu a constante de equilíbrio e já deu duas concentrações no equilíbrio. Você tem que calcular a terceira, muito tranquilo. Olha, eu repeti aqui os dados para não ficar, né, mudando de página. Gente, então vamos colocar aqui, vamos escrever a expressão do Kc para esse equilíbrio. Você lembra, né? Concentração de produtos dividido pela concentração dos reagentes. Tá? Então a gente tem essa expressão aqui para o Kc. Legal? Cada concentração elevado pelo seu respectivo coeficiente. Bom, agora, basicamente acabou a química, virou matemática. Ele disse que o Kc é 70, aqui ó, ele deu o valor do Kc. Ele está pedindo para a gente calcular a concentração do SO3. Então, eu quero calcular a concentração do SO3. A concentração do SO2 é 0,02 mol por litro. E a concentração do O2 é 0,01, só que é elevado a meio. Gente, todo mundo sabe que elevar ao meio é a mesma coisa que extrair a raiz quadrada, né? Bom, como ele quer a concentração do SO3, eu vou isolar essa concentração de SO3. Legal? Eu vou passar esse denominador aqui multiplicando. Então vai dar 70 vezes. Agora, moçada, eu não sei como você prefere fazer, tá? Mas eu prefiro passar para a potência de 10. Eu acho mais fácil para fazer as contas. Então, 0,02 eu vou escrever 2 vezes 10 a menos 2. Tá? E ali eu tenho 0,01 elevado a meio. Então, é 10 elevado a menos 2, né, que é o 0,01 elevado a meio, meus queridos. É a mesma coisa que raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó. Concentração do SO3 é igual a 70 vezes 2 vezes 10 a menos 2. Gente, aqui eu tenho, olha para mim, ó, eu tenho raiz quadrada ou elevada a meio. Então eu vou multiplicar esses números aqui. 2 vezes meio dá 1, só que é negativo, ó, menos. Então, essa raiz quadrada aí, ela vai dar 10 elevado a menos 1, 0,1. Tá certo? Aí, fazendo as continhas, a concentração, pessoal, ó, a concentração do SO3 vai ser igual, ó, 70 vezes 2, 140. Vai ficar 140 vezes 10 a menos 3. Gente, isso daí, né, adequando a resposta, dá 0,140 ou 0,14, né? 0,140 mol por litro. Isso, meus queridos, está na letra E, 0,14. Legal? Pessoal, agora, exercício de número
2. Vamos ver o que está no exercício de número 2. Ó, o acetato de etila, um éster, né? Usado como essência artificial de frutas e como solvente para vernizes e lacas, entre outras aplicações, é preparado a partir do ácido acético e do etanol. A reação para sua obtenção pode ser representada. Aqui, ó, ácido acético mais o etanol dá o acetato de etila, né? Mais H2O. Beleza? Aqui eu repeti a equação. Aí ele fala assim, ó, partindo-se de 3 mols de ácido acético e 3 mols de etanol, e realizando-se a reação acima em um reator fechado a 100 graus Celsius, verifica-se que no equilíbrio é alcançado após reagirem 2 mols do ácido. Pessoal, ele quer que a gente determine a constante de equilíbrio. Ó, eu coloquei a equação aqui novamente para fazer os cálculos, tá? Para ficar mais espaço para fazer o cálculo. O negócio é o seguinte, ó. Ele falou assim, partindo-se de, ou seja, esses valores aqui, ó, esses 3 mols do ácido e esses 3 mols aqui do álcool, pessoal, não são valores do equilíbrio, são valores que você colocou para reagir, são valores iniciais, partindo de. O único valor de equilíbrio aqui, olha lá, ó, após alcançado o equilíbrio, tem 2 mols do ácido. Legal? Então vamos lá. Ó, quando a gente não tem todos os valores do equilíbrio, quando a gente tem valores iniciais e quer calcular a constante de equilíbrio, nós temos que usar o IRI, moçada. Ó, na primeira linha, eu coloco o que tem no início de cada componente. Na segunda linha, quanto reage de cada componente. Reage e forma, tá? Tem alguns autores que chamam de IRF, reage ou forma. E na terceira linha, a gente vai ter a quantidade do equilíbrio. Detalhe, nesse painel aqui, nessa tabela, você pode trabalhar com mol, tá? Ou pode trabalhar com molaridade, tá? Com concentração molar, mol por litro. Legal? Como ele deu mol, eu vou trabalhar com mol. Então, voltando lá, ó, partindo-se de 3 mols de ácido e 3 mols do álcool. Então, ó, eu tenho 3 mols do ácido e eu tenho 3 mols do álcool. Pessoal, detalhe, os produtos só aparecem quando a gente, né, tem a reação química. Então, no início, a gente tem 0 de produto, 0 do acetato, né, do éster, 0 de água. Aí ele diz assim, ó, verifica-se que o equilíbrio é alcançado após reagirem 2 mols do ácido. Gente, então, ó, 2 mols do ácido reagiram. Agora presta atenção aqui, ó. Essa linha do meio, essa linha reage e que forma, essa linha, ela é proporcional aos coeficientes, ok? Aqui, gente, ó, o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 1. Todos os componentes têm coeficiente 1. Então, todos vão reagir na mesma proporção. Ele disse que reagiu, olha lá, ó, ele fala assim, ó, após reagir 2 mols do ácido. Então, 2 mols do ácido reagiram. Legal? Como o coeficiente dele é 1 e aqui também é 1, aqui também vai reagir 2. Como o coeficiente aqui também é 1, aqui vai formar 2. Legal? Como o coeficiente aqui é 2, aqui vai formar 2. Agora, eu tinha 0 de água, 2 mols foram formados. Então, no equilíbrio, eu tenho 2 da água. Eu tinha 0 de acetato, 2 mols foram produzidos. Então, a gente tem 2 mols do acetato. Eu tinha 3 mols do álcool, 2 mols reagiram. Pessoal, vai sobrar 1 mol do álcool. Eu tinha 3 do ácido, 2 reagiram, sobra 1 mol do ácido. Legal? Pronto. Agora, eu já tenho a quantidade em mol de todos os componentes do equilíbrio. Tá certo? Só que é o seguinte, ó, ele quer que a gente calcule a constante de equilíbrio, tá? Na constante de equilíbrio, a gente tem que usar concentração. Como é que é a formulinha mesmo? Ó, em cima, a gente vai ter produtos
embaixo a gente vai ter reagentes. Então vai ser a concentração do éster, né, do acetato, vezes a concentração da água, dividido pela concentração do ácido, meus queridos, do ácido, vezes a concentração do álcool. Ó, lembrando que tem que usar concentração, ok? Então vai ficar assim, ó, Kc é igual. Qual que é a concentração do éster? Pessoal, eu tenho 2 mols do éster no produto. 2 mols. Como é que você calcula a concentração molar, molaridade? Pega o número de mols, divide pelo volume. Mas ele não deu volume, não deu? Chama de V. Então aqui vai ser assim, ó, 2 sobre V. Deixa eu fazer melhorzinho aqui, ó. Certo? Ó, 2 mols sobre o volume que eu não sei, vou chamar de V. Vezes, a água também tem 2 mols. Então a concentração é 2 sobre V. O ácido, pessoal, é 1 mol. No equilíbrio tem 1 mol. Então fica 1 sobre V. Vezes o álcool, que também é 1 sobre V. Ó, V vezes V dá V ao quadrado, e embaixo também dá V ao quadrado. Aí, queridos, ó, o Kc vai ser 2 vezes 2, 4. Certo? Então, exercício 2, o Kc que ele está pedindo é igual a 4. Ela determina a constante de equilíbrio, né, da reação. Pronto, 4. Esse foi o exercício número 2. Pessoal, agora exercício número 3. Ó, o metano, né, o CH4, presente no gás natural, pode reagir de forma reversível com o vapor d'água, produzindo monóxido de carbono e hidrogênio. Esta mistura de gases pode ser utilizada para sintetizar vários produtos químicos e industriais, dependendo apenas de fatores como pressão, temperatura e catalisadores. Aí, calcule a concentração de vapor d'água. Então, ó, ele quer que a gente calcule a concentração de vapor d'água. Ele deu a constante de equilíbrio, aí, ó, o Kc, legal? E ele deu as concentrações dos outros componentes em equilíbrio, tá? Então, esses valores aqui, ó, já são valores que estão no equilíbrio. Ou seja, não precisa usar o IRI. Basta você pegar essas concentrações aqui e substituir na equação do Kc. O Kc ele deu 5,67. Bom, eu repeti aqui, né, a equação para não ficar mudando de página, e eu tenho aqui as concentrações. Lembrando que ele quer a concentração de água. Vamos escrever a expressão do Kc. Pessoal, bom, todo mundo sabe que para escrever a expressão de uma constante de equilíbrio, no numerador a gente coloca os produtos, certo? Como é Kc, eu vou usar concentração. Concentração do CO vezes a concentração de H2 elevado ao cubo, dividido pela concentração do metano, olha lá, dividido também pela concentração de água. Legal? Ele está pedindo para calcular a concentração de água. Então, eu vou isolar a concentração de água. Gente, a concentração de água, ela está na direita do denominador. Eu vou passar para lá, multiplicando, tá? Então, vai ficar assim, ó. Concentração de água é igual. Pessoal, concentração do CO vezes a concentração do H2 elevado ao cubo, beleza? Dividido pela concentração do metano. Ó, o Kc, ele estava na esquerda no numerador, tá? Ele vai passar dividindo pelo Kc. De novo, não tem mais química, agora virou matemática. Então, ó, a concentração de água, ela vai ser... Pessoal, a concentração do CO é 0,3. Ó, eu já te falei, eu prefiro colocar em potência de 10. Eu acho mais legal para fazer a conta, tá? Então, ó, 0,3 é 3 vezes 10 a menos 1. Se você não gostar de fazer isso, não tem problema, tá? Aí a concentração de água, pessoal, desculpa, de H2 é 0,8, tá? Então vai dar 8 vezes 10 a menos 1, que é o 0,8,
só que isso daqui, ó, elevado ao cubo. De boa? A concentração do CH4, do metano, 0,4, 4 vezes 10 a menos 1. Legal? E o Kc, esqueci, 5,67. 5, pronto, agora tem que fazer essa continha aí. Bom, é o seguinte, ó, concentração de água, queridos. Dá uma olhadinha aqui para mim, por favor, ó. Eu vou aqui fazer o seguinte, uma jogadinha matemática. Ó, não é 8 vezes 10 a menos 1 ao cubo? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar 8 vezes 10 a menos 1, aí vai sobrar 8 vezes 10 a menos 2, certo? Desculpa, 8 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Ó, era ao cubo, eu deixei um de fora, aí ficou ao quadrado. Você vai ver por que eu fiz isso daí. 4 vezes 10 a menos 1, 5,67. Gente, eu fiz isso porque, ó, 10 a menos 1 eu cancelo com esse 10 a menos 1. E 8 eu divido por 4, sobra 2. Legal? Então, a concentração de água nesse equilíbrio, pessoal, ó, aqui é 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Vezes 6, ó. Certo? Então, vai dar 3 vezes 2, vezes 64, vezes 10. Aqui dá 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. E aqui tem um 10 a menos 1, vai dar 10 a menos 3. E aqui vai ficar 5,67. Certo? Então, a concentração de água que ele está procurando, pessoal, 6 vezes 64 dá 384, vezes 10 a menos 3, dividido por 5,67. Então, a concentração de água dá aproximadamente, pessoal, 0,07. Aproximadamente esse valor aqui, mol por litro. Essa é a resposta do exercício de número 3, queridos. Legal? Qualquer coisa você volta e assiste de novo, tá? Agora, exercício de número 4, o exercício do ITA. Num recipiente de volume igual a 1 litro, isso é bom, porque o número de mols vai ser igual à molaridade, né? A hora que você dividir por 1, vai dar exatamente o número de mol. Aí ele fala assim, ó, inicialmente evacuado, foi introduzido 1 mol de pentacloreto de fósforo. Gente, foi introduzido. Então, esse é o valor inicial, não é valor do equilíbrio. Então, ele introduziu, né, no início, a gente tem 1 mol de pentacloreto de fósforo, o recipiente foi mantido a 250 graus Celsius, e no equilíbrio final, foi verificada a existência de 0,47 mols de gás cloro. Certo? Ele quer saber o valor aproximado do Kc para esse equilíbrio. Aqui eu repeti a equação e um detalhe, ó, eu tenho o valor inicial do PCl5. Eu não tenho todos os valores já no equilíbrio, não tenho. Então eu vou ter que usar o IRE. Ó, aqui eu vou colocar a quantidade de cada um no início, quanto vai reagir e quanto vai formar de cada um, e aí sim eu vou ter as quantidades do produto, tá? Então vamos lá, ó. Ele falou que introduziu 1 mol de pentacloreto de fósforo. Então no início eu tenho 1 mol de pentacloreto de fósforo. Nessa tabelinha pode trabalhar com mol, pode trabalhar com molaridade, tá? Tanto faz. Detalhe, no início, produto a gente tem 0, porque o produto só começa a formar quando o PCl5 começar a se decompor, tá? No início, então, é 0 e 0. Aí ele fala assim, ó, verificou a existência de 0,47 mol de gás cloro no equilíbrio, olha lá, no equilíbrio. Então, no equilíbrio de gás cloro, a gente tem 0,47 mol. Tá ok, meus queridos? Bom, agora beleza, já dá para resolver o exercício. Quanto que eu tinha de cloro no início? 0, porque ele é produto. Quanto que tem no equilíbrio? 0,47. O exercício falou isso daí. Bom, então, formou
0,47 mol dele. Tinha 0, agora tem 0,47, porque formou 0,47. A proporção aqui é de 1 para 1 para 1. Gente, pelo amor de Deus, não esqueça, tá? Ó, nessa linha do meio, o que reage e o que forma é sempre proporcional ao número de mols, tá? Ó, todos eles têm o mesmo coeficiente, legal? Então, todos eles vão reagir, vão formar o mesmo valor, 0,47 para todo mundo. De boa? De PCl3, eu tinha 0. 0,47 foi formado, então sobra 0,47. De boa? Eu tinha 1 mol do PCl5, eu introduzi 1 mol. 0,47 reagiu. Quanto vai sobrar no equilíbrio? 0,53 mol. Beleza? É 1 menos 0,47, 0,53. Gente, agora eu vou já escrever a expressão do Kc e fazer o cálculo. Como é que é mesmo? No numerador, concentração dos produtos. PCl3 vezes a concentração de Cl2, dividido pela concentração do PCl5. Todos eles têm coeficiente 1, todos eles elevado a 1. Então, o Kc vai ser igual. Pessoal, aqui na minha tabela é número de mols, só que o volume do recipiente é 1 litro, tá? Então, a concentração vai ser esse valor mol por litro, tá? Então, PCl3, 0,47 mol por litro. Tá? E do Cl2, 0,47 mol por litro. E do PCl5, 0,53. Tá joia? Pessoal, era aí que eu já fiz essa continha. O Kc, ele dá 0,42. A resposta certa, letra C, para o exercício de número 4. Vamos ao exercício de número 5. Gente, o monóxido de nitrogênio, né, NO, também conhecido como óxido nítrico, um poluente do ar é capaz de reagir com O2 e outros oxidantes da atmosfera para produzir NO2, fonte de alguns poluentes em áreas urbanas. O NO2, que é um gás marrom, sofre dimerização e origina o gás N2O4. Olha a equação aqui, ó. Certo? Ó, duas moléculas do NO2 formam uma molécula de N2O4. É uma equação de dimerização. Certinho? Aí ele deu a constante do equilíbrio, ó, 170. Aí ele fala assim, se no equilíbrio, pessoal, a concentração do NO2 é 0,04, qual será a do N2O4? Então ele quer do N2O4, ele deu a constante e deu a concentração do NO2. Gente, e ele falou no equilíbrio. Então esses valores já são valores no equilíbrio. Não precisa usar o IRI, é só jogar na formulinha. Vamos lá. O Kc vai ser igual, gente, no numerador, concentração do produto, N2O4. No denominador, concentração de reagentes. Cada um deles elevado ao respectivo coeficiente. Qual é o valor da constante? 170. Isso é igual. Gente, ele quer a concentração do N2O4, tá? Ele deu a concentração do NO2, 0,04. Eu gosto de passar para a base 10, certo? Notação científica. Então, vai dar 4 vezes 10 a menos 2, né? Que é o 0,04, só que esse daqui, ó, elevado ao quadrado. De boa? Então, a concentração de N2O4 é igual a 170. Pessoal, esse denominador vai passar multiplicando, né? 4 ao quadrado, 16. 10 a menos 2 ao quadrado dá 10 a menos 4. Para não ficar um vídeo muito longo, eu já faço as continhas previamente. Então, a concentração de N2O4, pessoal, vai dar 0,272 mol por litro. Onde tem essa resposta,
letra B. Exercício 5, letra B. Agora, exercício de número 6. Os gases provenientes da eletrólise da água do mar foram recolhidos em um recipiente fechado de capacidade igual a 5 litros. Recipiente, 5 litros. A mistura recolhida apresentava 7,5 mols de hidrogênio e 5 mols de cloro, que reagiram. Então, moçada, ó, 7,5 mols de hidrogênio e 5 mols de cloro não são valores do equilíbrio, tá? São valores que reagiram. Então, são valores iniciais. Aí ele deu a equação. Aí ele fala assim, ó, sendo assim, a constante de equilíbrio, ele quer o Kc, em termos de concentração, a uma dada temperatura em que 5 mols de HCl foram obtidos. Então, no equilíbrio, meus queridos, eu só tenho esses 5 mols de HCl, porque esse 7,5 aqui de hidrogênio, certo? E esses 5 aqui de cloro são valores que reagiram, são valores iniciais. De boa? Então eu pus aqui a equação. Quando a gente não tem todas as concentrações do equilíbrio, aí tem que usar o IRE. Início, reage ou forma, equilíbrio. Tá? Vamos trabalhar com mols, só que para calcular a constante, a gente depois tem que passar para a concentração. Quantos mols de hidrogênio ele tem no início? 7,5 mols. Então, 7,5, eu vou trabalhar com mol, tá? E de gás cloro, peraí que eu esqueci, 5 mols de cloro. 5 mols de cloro. Gente, o HCl no início é 0. Produto no início é 0. Aí ele diz assim, ó, pera que eu errei, ó. Ele fala assim, sendo assim, a constante de equilíbrio a uma dada temperatura em que 5 mols de HCl foram obtidos. Então, esses 5 mols de HCl aqui é o valor que já está em equilíbrio, 5 mols. Tranquilo? Agora, continha. HCl tinha 0. No equilíbrio tem 5. Então, reagiu 5. Beleza? Não esqueça. Aqui na linha do meio, essa linha que reage e que forma é sempre proporcional aos coeficientes. Ó, aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 2. Pessoal, de HCl formou 5, o coeficiente é 2, ó. Como aqui o coeficiente é metade, ó, aqui é 2, aqui é 1. Então, aqui vai reagir metade de 5, ou seja, 2,5 mol. Legal? E aqui, mesma coisa, ó, 2,5 mol. Vou falar de novo. Essa linha aqui, ó, reage, ela é proporcional aos coeficientes. Ó, 1 para 1 para 2. Olha lá, ó, 1 para 1 para 2. De gás cloro eu tinha 5, 2,5 reagiram. Então, no equilíbrio, sobra 2,5. Certo? Do H2 eu tinha 7,5, 2,5 reagiram. Então, sobra 5 mols. Agora, cuidado, ó. Isso daqui está em mol. Se o volume fosse 1 litro, beleza. O mol por litro daria a mesma coisa. Só que ele fala no exercício que o volume é 5 litros, tá? Então, a concentração não vai ser exatamente igual ao número de mols. Então, vamos calcular juntos aqui, ó. Concentração de HCl. Pessoal, qual que é a formulinha? Número de mols sobre volume. Quantos mols do equilíbrio tem de HCl? 5. Qual é o volume do recipiente? 5. Então, vai dar 1 mol por litro, certo? De HCl no equilíbrio. Ok? Agora, concentração de H2. Gente, é a mesma fórmula, né? Número de mols sobre volume. Quantos mols a gente tem de H2 no equilíbrio? 5. Aqui, ó. 5. O volume do recipiente é 5, então vai dar também 1 mol por litro. E a concentração do cloro no equilíbrio é a mesma formulinha, número de mols sobre volume. Pessoal, número de mols é 2,5, o volume do recipiente 5 litros, então vai dar meio mol por litro. Meio mol por litro. Tá legal? Agora, eu já tenho todas as concentrações no equilíbrio. Já dá para calcular o Kc que o exercício está pedindo. Qual que é a formulinha mesmo?
concentração de produtos elevado ao respectivo coeficiente, dividido pela concentração pessoal dos reagentes, elevado aos respectivos coeficientes. Então, vai ficar assim, ó, Kc é igual concentração de HCl no equilíbrio. Tá aqui, ó, 1 mol por litro. Isso aqui é o quadrado, certo? Concentração de H2, 1. Concentração do Cl2, meio, certo? Meio. Então, vai ficar assim, ó, Kc é igual. Gente, 1 ao quadrado é 1, dividido por meio, todo número dividido por meio é o seu dobro. Então, Kc é igual a 2. Exercício de número, qual que é esse exercício aqui? 6, né? 6, 2, a letra correta é a letra B. Tá joia? Agora, exercício de número 7, meus queridos. Ó, a constante de equilíbrio Kc para a seguinte reação tá aí é 1,6, ó, 1,6. Aí ele fala assim, ó, partindo-se apenas de CO2 e de H2, quais serão as concentrações de CO e de H2 no equilíbrio quando as concentrações dos reagentes, esses dois aqui que são os reagentes, também no equilíbrio forem 3,4 e 1,3? Que exercício bacana. Ó, pus a equação aqui, tá? E vou ter que fazer o IRE, certinho, pessoal? Vou fazer o IRE, porque a gente não tem todas as concentrações do equilíbrio. Na verdade, a gente tem do CO2 e do H2. Deixa eu voltar lá no texto, ó. Ele quer saber a concentração do CO2. Não, peraí. Ele quer a concentração. Ele quer a concentração do CO e da água. Então vamos lá, ó. Ele quer a concentração do CO e da água no equilíbrio. É isso que eu tenho que calcular. Aí ele fala assim, ó. Também sabendo, ó, quando as concentrações dos reagentes, que são esses dois aqui, também no equilíbrio, forem 3,4 e 1,3. Então, no equilíbrio, esse aqui é 3,4 e esse aqui é 1,3. Pessoal, eu quis fazer o IRE porque eu preciso te mostrar uma coisa. Ó, quanto que eu tenho de CO no início? 0. E de água? 0. De produto eu tenho 0. Ok? Agora é o seguinte. Todos os coeficientes aqui estão iguais a 1. Tá? Então, o que eu preciso saber? Presta atenção. Ó, se o CO tem coeficiente 1 e a água também tem coeficiente 1, o que formar de 1, vamos supor que aqui formou X. Gente, aqui também vai formar X. Por quê? Porque os dois têm o mesmo coeficiente, eles vão formar na mesma proporção. Você entendeu? Então, aqui e aqui vai ser X. A concentração desse é X, a concentração desse é X. E olha só que detalhe, ó. Os dois, no equilíbrio, vão ter a mesma concentração, porque os dois tinham 0 e os dois têm o mesmo coeficiente. Então, ó, pode tirar a letra A, pode tirar a letra E, certo? As concentrações de CO e de água serão iguais, beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar a expressão do Kc. Gente, ó, expressão do Kc, concentração do CO, produto, né? Vezes a concentração de água, dividido pela concentração do CO2, dividido pela concentração de H2. Se você se lembrar, né? Não sei se você lembra, ele disse que o Kc é 1,6. Então, 1,6 é igual. Gente, concentração de CO, X. Concentração de água, X. Concentração do CO2, 3,4. Concentração de H2, 1,3. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado é 1,6 vezes 3,4 vezes 1,3. Pessoal, então o X vai ser a raiz quadrada disso daí.
Olha, moçada, para ir mais rápido, eu sempre faço antes, tá? 1,6 vezes 3,4 vezes 1,3 dá aproximadamente 7. Legal? E x ao quadrado daria 7, né? Então, o x é a raiz quadrada de 7, que é aproximadamente 2,6. A resposta certa, letra B, para o exercício de número 7. Vamos agora ao exercício de número 8, pessoal. O processo Haber-Bosch da síntese da amônia pode ser representado por essa equação aí. N2 mais H2, tarananá. Letra A. Escreva a equação da constante de equilíbrio e forneça sua unidade. Então, vamos lá. Ó, Kc vai ser igual, pessoal, concentração de produtos elevado ao respectivo coeficiente, que é 2, dividido pela concentração de N2, dividido pela concentração do H2, elevado ao cubo. Então, essa daqui é a equação da constante de equilíbrio, tá? Não é para calcular o Kc, é para colocar a equação. Agora, gente, ele quer a unidade. Então, unidade do Kc. Presta atenção aqui, por favor. Ó, em cima, a gente tem mol por litro ao quadrado, ó. Embaixo, nós temos mol por litro vezes mol por litro ao cubo. Então, embaixo vai dar mol por litro à quarta. Em cima é mol por litro ao quadrado. Embaixo é mol por litro à quarta. Se você cancelar, vai sobrar embaixo mol por litro ao quadrado. Se você passar para cima, vai ficar mol por litro elevado a menos 2. Está no denominador, mol por litro ao quadrado, passa para cima, mol por litro a menos 2. Entendeu? Ó, em cima, repetindo, é mol por litro ao quadrado. Embaixo, mol por litro vezes mol por litro ao cubo dá mol por litro à quarta. Cancelou 2 com 4, sobra 2 embaixo. Passa para cima, ele vira menos 2. Tá? Essa é a letra A. Agora a letra B. Compare e explique os rendimentos da reação a 25 e a 450 graus Celsius, dadas as constantes de equilíbrio nessas temperaturas. Ó, a 25 graus Celsius, a constante de equilíbrio é 7,6 vezes 10 ao quadrado, certo? 760. A 450 graus Celsius diminuiu a constante de equilíbrio, tá? Ou seja, eu aumentei a temperatura, ó, passei de 25 para 450, aumentou a temperatura, diminuiu a constante, o Kc diminuiu, tá certo? Ó, ficou menor. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se eu aumentar a temperatura, eu acabei de te mostrar, diminui o Kc, beleza? Gente, se diminuiu o Kc, diminuiu o numerador da fração. Então, quando eu aumento a temperatura, diminui o produto. Significa que o equilíbrio ele vai deslocar para a esquerda quando eu aumento a temperatura. Você entende isso? Ó, eu aumentei a temperatura, o Kc diminuiu. Para o Kc diminuir, tem que diminuir a concentração do produto aqui, né, que está no numerador. Legal? Só que a gente sabe que quando aumenta a temperatura, desloca sempre para o lado da reação endotérmica. Então, eu concluo que a reação inversa é endotérmica. A direta, portanto, é exotérmica. Tá legal? Aí ele falou assim, ó, compare e explique os rendimentos. Aí você pode escrever assim, ó, eu vou te falar, depois você bola um texto, viu? Como a reação direta é exotérmica, um aumento de temperatura desloca o equilíbrio para a esquerda, diminuindo a concentração do produto, diminuindo, portanto, o rendimento da reação. Entendeu? Certo? Então, beleza. Ó, um detalhezinho. Toda vez que a reação direta é exotérmica, quando você aumentar a temperatura, vai diminuir a constante de equilíbrio. Significa que vai produzir menos produto. Significa que diminui o rendimento da reação. Gente, espero que você tenha entendido, tá? Agora vamos para o exercício número 9. Ó,
Ele vai contar uma historinha aí, um recipiente. Opa! Um recipiente de 1 litro. Ó, isso aqui é legal saber, viu? Recipiente de 1 litro. Foi adicionado 1 mol de uma substância gasosa A. Tá certo? Aqui, ó, 1 mol. Como o volume do recipiente é 1 litro, então a concentração é 1 mol por litro, que imediatamente passou a sofrer uma reação de decomposição. As concentrações molares de A foram medidas em diversos momentos e verificou-se que, a partir do 10º minuto, a sua concentração tornava-se constante, conforme os dados registrados do gráfico. Olha lá, pessoal, ó, a partir do 10º minuto, a concentração ela torna-se constante. Eu repeti aquele gráfico ali, tá? Ó, comecei com 1 molar, a partir de 10 minutos, a concentração tornou-se constante. Beleza? Aqui eu repeti a equação de novo, né? Aí, ó, a equação está aqui. Espera só um pouquinho. Ó, a decomposição já está. Aí ele deu a equação. Deixa eu repetir a equação aqui. 2A produzindo em equilíbrio com B mais C. Essa aqui é a equação, ó, só estou tirando ela daqui para ficar mais visível. Aí na letra A, ele falou assim, ó, determine a velocidade média de decomposição de A durante os primeiros 4 minutos. Pessoal, ele quer a velocidade média, né, de decomposição de A durante os 4 primeiros minutos. Você deve se lembrar, a velocidade média de A, pessoal, vai ser a variação da concentração de A dividido pela variação do tempo, tá? Essa variação aqui, a gente trabalha em módulo, beleza? Então, a velocidade média de A vai ser igual à concentração de A no final, né, desse tempo aí que ele está falando, menos a concentração de A no início. Beleza? Isso em módulo, pessoal. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Beleza? Deixa eu ver se eu vou ter mais espaço depois. Ah, eu vou ter mais espaço para fazer a letra B. Então tá tranquilo. Então, a velocidade média em relação a A vai ser igual. Gente, ele falou nos 4 primeiros minutos. Ó, começou com 1 mol por litro. E depois de 4 minutos, caiu para 0,4, ó. Então, a concentração final é 0,4, depois de 4 minutos. Menos 1, que era no início, trabalhando em módulos. A variação do tempo aqui é 4 minutos, né? Os 4 primeiros minutos. Então, a velocidade média em relação a A, gente, 0,4 menos 1 dá menos 0,6. Só que trabalha em módulo. Dividido por 4 vai dar 0,15 mol por litro por minuto. Esta é a resolução da letra A. Agora, a gente vai fazer a letra B. Né? Deixa eu ver se tem mais espaço aqui. Opa, tem sim. Ele fala assim, ó, a decomposição de A tá. Na letra B, ele quer que eu calcule a constante de equilíbrio, pessoal. Essa daqui é a equação, tá? E eu preciso calcular a constante de equilíbrio, beleza? Eu repeti o gráfico aqui para não ficar mudando de página. Eu vou usar o IRE, início, reage e equilíbrio. Meus queridos, no início, ó, eu já sei que no equilíbrio, a concentração de A, pessoal, tá aqui, ó, no equilíbrio, ó, a concentração de A é 0,2, tá? Se você quiser colocar 0,2 aqui, pode, não tem problema não, já sei. Mas eu vou colocar aqui o que tem no início, 1 mol por litro, tá? 1 mol por litro, para achar as concentrações de B e C. Quanto que tem de B no início? 0. E de C? 0. De produtos a gente tem 0. Legal? Agora, quanto que eu tenho no equilíbrio de A? Meus queridos, ó, no equilíbrio de A, esse gráfico aqui é para o A, viu? No equilíbrio é 0,2. Pessoal, se a gente tinha 1 e agora tem 0,2, é porque reagiu 0,8 mol por litro. Certo? Olha lá, 1 menos 0,8 vai dar o 0,2. Qual que é o coeficiente aqui? 2. Lembrando que na linha do meio,
tá? A gente tem valores proporcionais aos coeficientes. Aqui é 2, aqui é 1. Se aqui reagiu 0,8, aqui vai ser 0,4 molar, mol por litro. Aqui também o coeficiente é 1, então vai dar 0,4 mol por litro, 0,4 molar. Tinha 0, formou 0,4, no equilíbrio tem 0,4. Tinha 0, formou 0,4, no equilíbrio tem 0,4. De boa? Agora, eu já tenho todos os valores do equilíbrio, vou calcular o Kc. Qual que é a expressão mesmo? Concentração de produtos, beleza, beleza? Elevado aos respectivos coeficientes, dividido pela concentração de reagentes, elevado ao respectivo coeficiente. Então, vai ficar assim, ó, concentração de B, 4 vezes 10 a menos 1. E eu te falei que eu gosto de fazer isso aí, 0,4, 4 vezes 10 a menos 1, tá? Concentração de C, 4 vezes 10 a menos 1. Concentração de A, 2 vezes 10 a menos 1, que é o 0,2, só que é o quadrado. Então, vai dar 2 vezes 10 a menos 1, 2 vezes, ó, ao quadrado. Beleza? Aí você cancela 10 a menos 1 com 10 a menos 1, 10 a menos 1 com 10 a menos 1. 4 por 2 vai dar 2, 4 por 2 vai dar 2, 2 vezes 2, 4. Então, o Kc é igual a 4. Pessoal, que exercício bacana! Chegamos no último exercício dessa primeira lista. Ó, 6,8 gramas de amônia são aquecidos em um recipiente, fechado a uma dada temperatura. Pessoal, ó, se eu pegar a amônia, NH3, e aquecer, a gente vai produzir 2 gases, tá? A decomposição da amônia, ela produz gás nitrogênio e ela produz gás hidrogênio, certo? O balanceamento com coeficientes inteiros, 2, 1 e 3. Aí ele fala assim, ó, 6,8 gramas de amônia são aquecidos. Então é o valor inicial. Aqui eu vou ter que usar o IRE, tá? Ó, início, reage e equilíbrio, certo? Aí ele falou assim, ó, quando o sistema é atingido, olha lá, ó, quando atinge, né, o equilíbrio, verifica-se a formação de 0,6 gramas de hidrogênio. Ele quer saber o grau de dissociação do NH3. Queridos, não é a constante que ele quer o grau de dissociação. Um detalhezinho, nessa tabela aqui, eu posso trabalhar em mol ou eu posso trabalhar em mol por litro, molaridade. Eu não posso trabalhar em massa, tá? Então, eu vou ter que pegar essa massa aí e passar para mol. De boa? Então, vamos lá. Ó, número de mols, você já aprendeu, é a massa sobre a massa molar. Pessoal, a massa de amônia, 6,8 gramas, tá? A massa molar da amônia, ó, o nitrogênio é 14, o H é 1, então vai dar 17. Certo? Quanto que dá essa continha aqui? Eu já fiz, ó. Dá 0,4 mol. Beleza? Então, nós introduzimos 0,4 mol de amônia, tá? Aqui equivale a 6,8 gramas. Isso aqui é 0, isso aqui também é 0. Aí ele falou, quando o sistema atinge o equilíbrio, tem 0,6 gramas de hidrogênio. Então, vou ter que calcular. Esse aqui, ó, foi para a amônia, agora eu vou fazer o cálculo para o hidrogênio. É a mesma formulinha. Massa sobre a massa molar. 0,6. Gente, o hidrogênio é 1, só que a molécula é H2. Dividido por 2, vai dar 0,3 mol, tá? Mol. Então, de hidrogênio no equilíbrio, 0,3 mol. Eu tinha 0 de H2, agora eu tenho 0,3. Então, formou 0,3. Legal? Lembrando que aqui, ó, no meio, pessoal, é sempre proporcional ao coeficiente, tá? Aqui o coeficiente é 3, reagiu 0,3. Aqui o coeficiente é 1, então vai formar 0,1. Beleza? Aqui o coeficiente é 2, então aqui vai ser 0,2. Tranquilo ou não? Beleza? Agora, ó, já dá para resolver, tá? Não precisa nem terminar. Ele quer
o grau de dissociação. Grau grau de dissociação é o alfa. Aí você pega o tanto que reagiu pelo início. Ó, é o tanto que você tem reagindo pelo que você tinha no início, tá? Quanto reagiu de amônia? 0,2. Quanto que tinha no início? 0,4. Pessoal, 0,2 por 0,4 dá meio. Meio é 50%. Letra A. Esse é o grau de dissociação da amônia. Meus queridos, tem uma outra lista com mais 10 exercícios. Tem que assistir, viu? Porque essa matéria tem que dominar. Um abraço para você. Até a próxima.